É isso, olá Galvão. O Rubinho, há pouco no grid de largada, dizia exatamente o seguinte, que ontem ele teve a classificação em quinto lugar. Schumacher na temporada com 4 vitórias. Ele classificando-se 1 segundo, ponto 2 atrás dele no treino de ontem. Era a situação propícia para ele ser criticado. Mas ele disse que se aconteceu tudo isso, é claro que existe alguma estratégia diferente envolvida nisso tudo. Não foi simplesmente o tempo que tem que ser considerado, mas toda uma estratégia, e ele deu todas as dicas, deu tudo a entender que pode vir com alguma estratégia surpreendente para esta corrida, Galvão. E a estratégia só poderia ser nesse caso, Reginaldo Leme, bom dia, só poderia ser nesse caso o Rubinho partir para 2 paradas de boxe, porque já está claro que o Schumacher vai fazer 3 paradas, as equipes principais vão fazer 3 paradas e parece que o Felipe Massa também, que larga de trás, vem para 2 paradas, mas pelo que o Rubinho disse ao Bassan, fica a impressão de que a estratégia pode ser essa, ele pode surpreender, vindo para 2 paradas apenas contra 3 paradas do Schumacher. Bom dia, amigo da Globo. Só pode ser isso, porque 1.2 atrás do Schumacher não é o normal dos resultados entre Rubinho e Schumacher no grid. E essa diferença pode significar, porque na verdade todos os carros de ponta, em teoria, vão parar 3 vezes. O Massa também, eu já ouvi ele dizer que vai parar 2. E esse é um circuito sem segredos para as equipes que testam aí 100 dias por ano, em média, mesmo a pista tendo diminuído a 103 metros, que não quer dizer muita coisa, apenas uma curva de média que passa a ser de baixa velocidade. A ultrapassagem é mais difícil ainda, porque se existir uma curva de média que passa a ser baixa, o resto já é tão difícil ultrapassar. Essa reta que já foi a mais longa da Fórmula 1 hoje não é tanto. Então fica realmente muito difícil e é uma briga em que promete o Schumacher completando teoricamente 200 grandes prêmios. A FIA fala que é 199, o que eu não acho muito legal, porque a FIA está se referindo àquela corrida da Inglaterra em que ele bateu e quebrou a perna na primeira volta. E lembro que o Jacques Laffite, na época que completou 146 grandes prêmios, também bateu 100 metros depois da largada, mas foi considerado 146, passou a ser o novo recorde mundial de largadas na época, junto com o Graham Hill, o pai do Damon, que também tinha 146. O Schumacher, com 4 vitórias em 4, corre atrás daquele recorde do Mansell, que ganhou 5 em 1992, e vamos ficar de olho nessa estratégia que pode ser diferente do Rubinho. Aí a classificação do campeonato, o Schumacher tem 40 pontos, 4 vitórias em 4 corridas, Barrichello tem 24, Jason Button tem 23, o Montoya tem 18, depois na sequência o Alonso tem 16, o Trulli 15, aí você vai ter o Ralf Schumacher com 9, aí o Coulthard já com 4, Felipe Massa, Mark Webber e Kimi Raikkonen com 1 ponto apenas. A classificação de construtores vai apresentar a Ferrari com 64 pontos contra 31 da Renault, 27 da Williams e da BAR, 5 da McLaren, 1 da Sauber e 1 da Jaguar. Aí você está vendo o carro do Alonso, uma câmera colocada no carro do Alonso de forma interessante. E vamos ficar de olho na largada. Vamos ficar de olho na largada. Os carros chegam forte na freada do fim na reta e vamos ver o comportamento do Schumacher e do Montoya. Se o Montoya tiver qualquer possibilidade de ir para cima do Schumacher, não tenha dúvida que vai. Porque não é uma questão apenas de discutir, me tocou para fora, fechou a porta. Não, ele estava profundamente irritado. Eu assisti a entrevista coletiva depois da corrida de Imola. Ele sentado, olha só, invadiram a pista, não é a primeira vez, aí vem, ali é um fiscal, vamos ver onde é que está a segurança, vamos ver, porque corre o risco, e ele quer passar alguma mensagem, mas, bom, idiota todo mundo tá vendo que ele é, né, para fazer isso, né, ainda veio com a bandeira ao contrário e não passou mensagem nenhuma. Não é preciso nem violência, porque deve se tratar de um desequilibrado, tem que ir preso e responder processo como qualquer um que invada qualquer estádio de futebol, qualquer pista. Olha só, que figura. Olha que figura. Vamos com coisas mais amenas. Agora há pouco você viu a torcida brasileira e lá a faixa de Feliz Dia das Mães. Os espanhóis talvez não estejam entendendo muito, porque o Dia das Mães para eles vem daqui a 2 semanas. Mas, de qualquer forma, todas as mães do Brasil, o nosso beijo carinhoso. São pessoas absolutamente especiais na vida de cada um de nós. Vamos para a largada já para a primeira das 65 voltas. 4.730 metros em cada uma delas, 307 quilômetros no total. Eu falava na entrevista coletiva depois de Imola, o Montoya do lado do Schumacher, mas falou um monte.
dizendo que não é possível, que isso não é atitude decente, que não é honesta, que etc, etc. O Schumacher fingia que não estava ouvindo. Então vamos ver como eles se comportam na largada. Schumacher e Montoya. Depois vem Sato e Trulli. O Trulli largando em quarto. Sempre pula melhor, desde a época que era permitido o controle de largada, agora só o controle de tração. A Renault sempre largou melhor. O Trulli vem da segunda fila. Vamos ver Rubinho na terceira fila. Schumacher por fora, Montoya por dentro. Luz vermelha, sobe o giro dos motores. Vamos para a largada. Schumacher por fora, Montoya por dentro. Depois o Sato. Olha o Trulli como já vem botando o bico. Olha o Trulli para ir para a ponta. Olha o Trulli para ir para a ponta. Ele e o Schumacher. Como larga esse carro da Renault? Como larga esse carro da Renault? Olha o Trulli para ir para a ponta, o Schumacher em segundo, o Sato se coloca, o Montoya foi tocado, o Rubinho vem ali na quinta posição, Trulli é o primeiro, Schumacher é o segundo, Sato é o terceiro, Montoya é o quarto, Rubinho é o quinto, são os 5 primeiros. Impressionante como parte esse carro da Renault. Na segunda fila, ele botou o carro entre o Sato e o Montoya e depois partiu para cima do Schumacher. Então você vai vendo lá, o Trulli é o primeiro, Schumacher é o segundo, o BAR é o terceiro, o quarto é Montoya, Rubinho é o quinto colocado. O Alonso, que largava mais atrás, já vem pulando para a sexta posição. Depois a sétima posição é o Panis, o oitavo é Coulthard, o nono é Ralf Schumacher, o décimo é Raikkonen. Cristiano da Mata manteve a 11ª posição. E o Felipe Massa ganhou 3 posições, pulou para 14º. Ganhou 3 posições, o Felipe Massa pulou para 14ª posição. Reginaldo Leme, se a Ferrari é um carro do outro planeta para corrida, para largada, nada se compara a esse carro da Renault. E o Rubinho já tem ali uma circunstância de que o Alonso vai para cima dele, quer dizer, os carros da Renault devem estar leves. E vem lá atrás, você está vendo a briga mais lá atrás do Panis com o Coulthard e o Ralf Schumacher. Mas como larga esse carro da Renault. E vamos ver agora a atitude do Schumacher, né? Ficou interessante, porque agora o Schumacher tem que atacar, coisa que a gente não está vendo esse ano acontecer. A gente conhece esse sistema de largada da Renault já de algum tempo. Esperava-se isso, mas o Trulli, além de tudo, foi muito feliz. E a tração que ele consegue na largada é sempre excepcional. O que o Alonso não conseguiu lá atrás em sexto e se manteve em sexto. Agora, de qualquer forma, você vê que, como a largada na Espanha, a primeira curva é relativamente distante do ponto de largada, então você vai ver aí o Trulli já se metendo ali pelo meio, porque o Montoya não largou bem, e o Montoya não teria condições de, nesse espaço daí até a curva, alcançar o Schumacher de jeito nenhum. O Trulli foi tão bem que quando o Schumacher pensou em fechar, ele já estava lá, não dava para fechar. Presta atenção no Alonso, você vai ver que ele fica preso ali no Rubinho. É porque ele vinha da 8ª posição, ele conseguiu ganhar 2 posições, Alonso. Ele largou em 8º e ganhou 2 posições, pulou para a 6ª posição. Ele passa a 2 e depois fica imediatamente atrás do Rubinho e não tem mais por onde vir. Agora o interessante está aí, é o Schumacher indo para cima do Trulli, porque o Schumacher tem partido na ponta e vai abrindo. E a largada do Trulli foi tão fantástica que tirou qualquer possibilidade aí de expectativa de uma luta do Montoya com o Schumacher na primeira curva ou nas primeiras curvas na primeira volta. Caiu para a 4ª posição o Montoya. Então o Trulli é o primeiro, o Schumacher é o segundo, Sato depois Montoya, Barrichello e Alonso. O Alonso vem pertinho ali do Rubens Barrichello. A melhor segunda volta foi do Sato. Depois vem em 7º o Panis, em 8º o Coulthard, em 9º o Ralf Schumacher, em 10º o Raikkonen. O Cristiano da Mata perdeu 2 posições, é 13º. E o Felipe Massa perdeu a posição para Jason Button. Ele tinha ganho a posição do Jason Button. Jason Button largava em 14º e o Massa saiu de 17º para 14º. Um dos que ele passou foi o Jason Button. E agora o Jason Button faz a ultrapassagem em cima do Felipe Massa. Vamos ficar esperando sempre aquela história. Se o Rubinho vai fazer 2 paradas, se esses carros de ponta vão para 3 paradas e o Rubinho vai fazer 2, ele está bem no filme. Vamos esperar para ver o que acontece. Realmente eu errei quando disse que o Alonso havia largado em sexto, aí a ultrapassagem sobre o da Mata. O Button já vem lá de trás, hein? Na verdade o Alonso largou em 8º, quer dizer, ganhou 2 posições. E o Trulli, agora que a gente vai esperar também, porque tradicionalmente sempre se soube que o Trulli era um osso duro de roer em qualquer pista na ultrapassagem. Imagine nesta. Então vamos ver se o Schumacher chega para tentar ultrapassar e qual vai ser o comportamento do Trulli. Eu não acredito que o Schumacher parta para
atitude agressiva agora por tudo ou nada. São 65 voltas, nós temos apenas 3 voltas completadas. E o Schumacher vai ficar ali, esperando talvez aquela história. O Trulli, nesse momento, o que aconteceu com o que ele fez com o Jenson Button na corrida de Imola. Ele vai bem próximo, se o Trulli parar antes dele, ele tem chance de dar 2 voltas e fazer a diferença com a pista livre, para na volta do reabastecimento já estar em primeiro. Não há necessidade dele tentar uma direção mais agressiva e uma ultrapassagem agora, até porque a pista é muito difícil, praticamente impossível de se conseguir ultrapassar. Dá para passar, mas é arriscado. Olha aí, como a pista diminuiu 103 metros, o recorde já foi quebrado com muita facilidade em apenas pouquíssimas voltas, em 3 voltas de corrida. Já virando na casa de 1,18, quando o recorde era do Barrichello, 1,20,143. São 103 metros que fazem a diferença, embora a curva seja mais lenta do que era anteriormente. 4 voltas completadas, veja como os dois já vão abrindo em relação ao Sato, que é o terceiro colocado. Montoya é o quarto, Barrichello é o quinto, Alonso é o sexto, Paris é o sétimo. Coulthard o oitavo, Ralf Schumacher o nono, Raikkonen é o décimo, Fisichella o 11º, Weber o 12º, Jenson Button o 13º, Cristiano da Mata em 14º, Massa em 15º. São os 15 mais bem colocados. E a melhor volta, 1,18,422 do Jarno Trulli, aí na frente do Schumacher. Ele virou agora 1,18,422. O Schumacher virou 1,18,613. Primeiro carro a parar no box, o Bruni da Minardi. Primeiro carro a parar no box. Tá ele aí. Aproveita, troca pneu, reabastece, mas com 4 voltas. Bom, ele foi muito mais rápido que o Baumgartner. Ele largou o penúltimo, o Baumgartner em último, mas ele foi muito mais rápido que o Baumgartner também. Largou com 3 gotas de combustível para fazer 4 voltas aí. Aí você tem a câmera colocada no carro do Trulli, voltada ali para trás e mostrando a aproximação, ou a tentativa de aproximação do Schumacher. Veja lá como o Schumacher vem desenhando a pista, eles vêm completando mais uma volta, ó. Nesse momento, o Cristiano da Mata é 14º, Felipe Massa é 15º, a diferença de 1 segundo entre eles, os dois brasileiros vão andando juntos. 14ª e 15ª posições. Aí você tem os 10 primeiros. O Alonso está absolutamente colado no Rubinho. Essa é a imagem que você está vendo aí. Essa é a câmera do carro do Alonso. E o carro à frente é o carro de Rubens Barrichello. A diferença de cronômetro entre eles no final da volta de número 5 foi de 3 décimos. Agora o Alonso, o carro já quis sair da mão dele ali. Ele já teve a primeira discussão dele com o carro. Aí o motor da Renault. Você vê a saúde ali do motor Renault, se bem que ainda é o que falta um pouco para esse carro, é potência de motor. Agora, o que não falta de potência é o motor Honda, e a Honda historicamente assim nas parcerias anteriores, desde quando se aventurou há muito tempo na Fórmula 1, mas fundamentalmente na parceria que fez com a McLaren, na época de Ayrton Senna, de Prost, a Honda, quando sente que pode ir, realmente eles investem em tudo, e o motor fala sempre muito alto, muito forte, e tem resistência. O Sato já teve a melhor volta e fez agora a primeira melhor parcial. Quem sabe ele volta a fazer a volta mais rápida agora. Mas acabou se enrolando pelo caminho, que acabou fazendo 1,19,0. O Trulli tem 1,18,422. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Olha o Ralf Schumacher espalhando ali no cotovelo ali, como o Ralf Schumacher, como ele espalhou ali. Ele largou na 6ª posição, nesse momento ele é o 9º colocado, não faz um bom campeonato. Eu acho que essa certeza de que ele não continua como piloto da Williams, está negociando com a Toyota, quer dizer, está dando marcha ré na carreira, né? Ele que seria o sucessor do irmão, pintou como sucessor do irmão, como um grande piloto, e engatou ré na carreira. Então acho que isso está fazendo muito mal para a cabeça do Ralf Schumacher, Reginaldo. Ele não
faz um bom princípio de campeonato e não se comporta bem na pista. Se continuar assim na temporada, eu não sei o que a Toyota vai querer dele, que aí também não dá para esperar nada. É um piloto que se perdeu mesmo, embora seja muito rápido. Você falava agora há pouco da Honda. Os dois carros Honda têm as duas melhores melhores pontos, melhores velocidades no circuito. Agora é a primeira parcial do Schumacher, que é a melhor da corrida. Ele tá partindo para o ataque em cima do Trulli. Eles estão na volta de número 8, ele começa a botar um pouquinho mais de pressão para cima do Trulli. Vamos ver se ele consegue bater a melhor volta aí de 1:18.422. Vamos ver. O Trulli já tinha feito 1:18.397. Vamos ver o que o Schumacher consegue agora. Nessa volta anterior, o Schumacher fez 1:18.450. É mais rápido na parte intermediária. Nessa volta o Schumacher fez 22.6 na primeira parcial, o Trulli fez 22.8. Na segunda, o Trulli fez 31.5 e o Michael Schumacher fez 31.7. Eles estão no mesmo tempo. Claro, mantém a mesma distância ali entre os dois. Renault e Williams prontas para um pit stop. E Toyota também. Olha lá o Schumacher. 1:18.386. 1:18.386, Alonso vai pro boxe e o Schumacher acaba de fazer a melhor volta. 8 voltas apenas completadas. O Alonso vai pro boxe, o Olivier Panis também vai pro boxe. Veja aí a volta do Alonso, nós vamos ter um show de Alonso, claro, piloto espanhol. O Rubinho respira mais ali. Ele tem boa vantagem já para o Coulthard, agora o David Coulthard, quem vem atrás ali do Rubens Barrichello. A primeira posição é do Trulli, o Schumacher já tem a melhor volta. Ele continua ali botando pressão, já fritou o dianteiro esquerdo ali, o piloto italiano da Renault. O Trulli deve ir para o boxe. Se o Alonso foi para ele andar na frente do Schumacher assim, e a largada que deu, o melhor que seja o controle de tração, aí o Alonso vai abrindo caminho, passando ali a Jordan, fazendo uma ultrapassagem em cima da Jordan, e mesmo por mais que tenha um bom controle de tração, uma boa partida, uma condição de partida, ele partiu mais leve. Fica claro que partiu mais leve. E o Trulli vai pro boxe. Olha, você já vê o Schumacher aí sozinho. O Trulli tá lá na frente dele, já sumiu. O Trulli já tá no boxe e o Schumacher já é o primeiro. O Sato é o segundo, o Barrichello é o terceiro, porque Montoya também vai para o boxe. A Williams está pronta, também está pronta a McLaren. 5.9, olha a troca da Williams, é a melhor do ano e talvez a melhor dos últimos anos. A do Alonso, perdão, a do Alonso. Olha o Alonso como continuou brigando com o carro, parece dianteiro demais o carro do Alonso. Não, foi o Trulli mesmo, 5.9, o Alonso tinha sido 6.4. É, foi o Trulli que fez a troca ali agora. Agora nós vamos para as paradas, você está vendo lá, o Raikkonen está nos boxes, o Mark Webber está nos boxes, Cristiano da Mata já foi para o boxe, Nick Heidfeld também já foi para o boxe, o Montoya acabou de sair e a Ferrari está pronta. Olha só como os carros estão começando, todo mundo saiu muito leve, essa é a verdade, porque todo mundo sabe que é muito difícil ultrapassar essa pista. Então agora nós vamos ver, depois da parada do Schumacher, nós vamos ver o tamanho da diferença da estratégia do Rubinho. O Schumacher, olha, ele tinha feito 2 parciais fenomenais, é que ele não teve combustível para dar 2 voltas depois. Então vamos ver se ele vai voltar na frente do Trulli. Fez até o reabastecimento com a segunda perna curta também a Renault. Por isso foi 5.9 apenas o reabastecimento. O Schumacher 6.7. Deve voltar atrás do Trulli. Olha que beleza de câmera, olha como ele tira a sobreviseira. Eu falo muitas vezes de tirar a sobreviseira. Agora você teve um detalhe. Olha o Schumacher, cadê o Trulli? Olha o Schumacher, cadê o Trulli? Ele não pode sair da faixa branca. Olha o Schumacher, cadê o Trulli? Olha o Schumacher voltando. Voltou à frente e a diferença que ele fez foi em uma volta apenas. Ele não precisa nem de 2. Uma volta e meia, na verdade. Ele não precisou, não completou, quer dizer, não deu para ele estabelecer a melhor volta da corrida, mas em uma volta e meia ele tirou as diferenças. E já voltou na frente do Trulli e agora tem caminho aberto para ir embora. Mas o que ele tinha que brigar na corrida, brigou ali. E agora ele tem caminho aberto para ir embora. Galvão. O Sato não parou e Rubens Barrichello também não.
Aí você está vendo a briga da Jordan com a Minardi. Olha só como o carro da Minardi perde ali a linha. Vai ali fora, pisa na terra, joga sujeira na pista. Nós temos aí 10 voltas completadas, num total de 65 voltas. O Schumacher é o primeiro nesse momento. Nós vamos ver a presença do Trulli. Quando fechar a volta, nós vamos ter as posições corretas. Porque o Schumacher está na frente do Trulli. Mas é bom lembrar que o Rubinho e o Sato para agora. O líder da prova é Rubens Barrichello. Nesse momento, o Rubinho é líder da prova e faz a melhor volta. Rubens Barrichello acaba de fazer a melhor volta com 1:18.330. Se ele permanecer mais na pista, eu dizia, se ele for realmente para 2 paradas, está bem no filme. Se for para 2 paradas, está bem no filme. Vamos ver por quantas voltas mais ele vai permanecer na pista. Ou se apenas está fazendo uma primeira perna mais longa, saiu com mais combustível, está fazendo uma primeira perna mais longa. Neste momento, Rubens Barrichello é o primeiro. O Sato tinha parado no box. Como o Sato tinha parado no box, o Schumacher vai ocupar a 2ª posição. E o Trulli vai ocupar a 3ª posição. O Fisichella, que não parou, está ali na 5ª posição, e o Felipe Massa em 6º, porque o Massa também não parou. Os 2 carros da Sauber não pararam. O Antônio tomou uma aguinha ali para refrescar, e Rubens Barrichello segue firme na ponta e andando rápido. Vamos ver o Schumacher e o Barrichello nessa próxima volta, porque o Schumacher já está andando muito rápido com o segundo set de pneus. Ele já está andando muito rápido com o segundo set de pneus. E aí você vai no carro de Rubens Barrichello. E nós vamos à informação de Pedro Bassan. Sobre a estratégia das equipes, todas tentando descobrir quando as outras iriam parar, mas a certeza de que todas iriam parar bem cedo. E a brincadeira aqui nos boxes era a seguinte: se continuar do jeito que está, em Mônaco, como é difícil de ultrapassar, vai haver gente parando na volta de apresentação. Rubens Barrichello virou 1:17.901. E o Schumacher virou 1:17.450. Os dois virando abaixo da casa de 1:18. Só os dois conseguindo virar abaixo da casa de 1:18, que o Trulli virou 1:18.1. O Fisichella é o 4º colocado, o Sato em 5º, o Felipe Massa em 6º, já que Fisichella e Felipe Massa não pararam. Alonso é o 7º colocado, mas está logo ali atrás do Massa. O Montoya é o 8º, o Klein, que também não parou, vem na 9ª posição, e o Panis, que já parou, 10º colocado. Ralf Schumacher é 11º, Kimi Raikkonen 12º e David Coulthard 13º, onde foi parar a McLaren. Barrichello é o líder. A diferença dele para Schumacher, 11 segundos e 1. 11 segundos e 1 a diferença de Barrichello, que é o primeiro, para Schumacher, que é o segundo. Schumacher já parou, Barrichello ainda não. E está seguindo, e vai em frente, ó. Schumacher parou. Baumgartner foi para os boxes. Reginaldo, você que anota todas as paradas aí. Em que volta exatamente parou o Schumacher? O Schumacher parou na volta 10. Parou na volta número 10. O Rubinho já está com 3 voltas a mais do que ele. Vamos ver quantas voltas. Já está claro que a estratégia é diferente. O Rubinho justificando aquela diferença exatamente do segundo ponto 2. Ela é absurda, realmente nunca existiu, nem vai existir entre eles, num treino de classificação. Então o Rubinho, conversando com o Pedro Bassan, deixou isso claro. Aí você vai vendo o Montoya fazendo a ultrapassagem em cima do Felipe Massa ali. Deixando claro que além do Barrichello, só não pararam Fisichella e Massa, os 2 da Sauber, e o Klein. Você viu agora o Montoya fazendo a ultrapassagem em cima do Felipe Massa. Montoya é o 7º colocado. O Felipe Massa cai para a 8ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Aí você revê a ultrapassagem do Montoya em cima do Felipe Massa. Ultrapassagem que vale a 7ª posição para o Juan Pablo Montoya. E ele vai partir para cima do Alonso ali. O Alonso está perto dele. O Rubinho vai completando mais uma volta. Vai para completar mais uma volta. Rubens Barrichello faz 1:18.296. Vamos ver o Schumacher. Schumacher passa ali e completa a volta. Faz 1:17.636. Diminuiu para 10.3 a diferença. E o Trulli virou 1:18.546. O Rubinho tem que acelerar muito agora, porque mesmo estando com os pneus mais desgastados, ele ainda está virando mais rápido que o Trulli. Nessa volta ele foi 4 décimos mais rápido do que o Trulli. Isso pode dar ao Rubinho, nessa estratégia,
na pior das hipóteses, Reginaldo, a segunda posição. Porque ele pode descontar para cima do Trulli e pode descontar para cima do Sato. Então aí o fato dele ter largado em quinto, ter permanecido na quinta posição depois da largada, e ele pode pular para a segunda posição. Ele já deu 4 voltas a mais do que o Schumacher, já deu 5 voltas a mais do que o Trulli e 5 voltas a mais do que o Sato. E permanece aí na pista e permanece andando bem o Rubinho. Porque o Sato vira 18,8, o Trulli 18,5, o Rubinho só agora virou 18,2, mas está virando em 17. O Schumacher 17,6. Quer dizer, a diferença do Rubinho e do Schumacher cai para 10,3, mas o Schumacher em relação ao Trulli só vai aumentando, já está em 3,8. Aí vem Rubens Barrichello na primeira posição. Ele termina a reta e a Ferrari aparece lá. Aparece a Ferrari do Schumacher. A diferença era de 10,3 e agora aumentou. Olha só como está bem o Rubinho nesse momento da corrida. Rubens Barrichello virou um 17,945. E o Schumacher virou um 18,146. O Trulli virou um 18,6, 7 décimos mais rápido o Rubinho. O Sato virou um 19,6. Em relação a esse, o Rubinho foi quase 2 segundos mais rápido. Vai caminhando firme para conquistar a segunda posição o Rubinho e talvez até entrar na briga da corrida, porque ele está conseguindo sustentar a vantagem que tem ali em cima do Schumacher. Daria até para entrar na briga de verdade. O Button é que não faz a corrida que se esperava, não. Ele largando lá atrás com um carro bom como está, ele poderia ter ganho posições e na verdade está em 14º. Ele até ganhou uma e perdeu. Deve ter feito alguma besteira pelo caminho, né? Que a televisão não deve ter mostrado, porque ele já vinha em recuperação. O Fisichella é o 4º colocado. O Fisichella é o 4º colocado. Olha o Clean aí, ó. Aí, o Clean. Clean meio que perdeu o caminho. E aí você vai ver Barrichello para completar mais uma volta. Ele completou mais uma volta. Agora é Schumacher quem completa a volta. 1,17,8 para o Rubinho, 1,17,9 para o Schumacher. Faz a melhor corrida do ano o Rubens Barrichello. Sem dúvida nenhuma, faz a melhor corrida dele no ano. Nesse momento ele sobe a diferença dele para o Schumacher para 10,6. 1,17,887 a volta do Rubinho, 1,17,980 a volta do Schumacher. E o Rubinho vai aí para a parada porque a Ferrari está pronta. Então vamos dizer que ele complete 17 voltas. Se ele completar 17 voltas, ele fazer 3 pernas de 17, seriam 51 voltas, está faltando ainda 14 para 65 voltas, né? Uma das outras 2 pernas tem que ser mais longa, Rubinho. Pro Rubinho, ou as duas. Ou as duas, um pouco mais longa uma, um pouco mais longa a outra. Mas ele tem que partir agora para 2 paradas. É o que resta a ele para entrar nessa briga aí. E ele está andando rápido, voou nessa volta, fez boas parciais e agora vem pro boxe. É claro que o Schumacher vai fazer ali a ultrapassagem. E pode até e deve até perder, por exemplo, a posição para o Trulli, que a vantagem dele para o Trulli é de 15,3. E para o Sato, a vantagem dele para o Sato 26,4. Mas é bom lembrar que depois que ele voltar para a pista, na teoria... Bastante gasolina. Olha só, tá? Tem que colocar bastante gasolina. Porque ele fez uma perna de 17 voltas. Então nós vamos... São 65 voltas, né? São 65 voltas, são 48. Ele teria que fazer 2 pernas de 24 voltas. Então ele tem que botar bastante combustível. Então ele perde essas posições, mas perde apenas na teoria. Por quê? Porque os outros têm que fazer 2 paradas. Quando eu me refiro aos outros, digo Trulli e Sato. E o Rubinho, uma parada apenas na teoria. E pelo combustível que ele colocou combustível aí para mais de 20 voltas. Além do Rubinho, já pararam então o Clean que você viu e está no boxe agora o Fisichella, perdão. Quer dizer, o Massa fica sendo o único ainda sem fazer o pit stop. O Fisichella parou, estava mais bem posicionado, é o primeiro da equipe a parar. Apenas o Felipe Massa não fez a parada dele, ocupa nesse momento a 8ª posição e o Bassan chamou. Sobre a parada do Cristiano da Mata. A informação da equipe Toyota, ele demorou 14 segundos no pit stop. Mas explicaram por quê? Não. Não devem ter errado. Alguma besteira fizeram. Schumacher é o líder. Volta a liderança Schumacher. Vem ele para completar. Completa mais uma volta. Schumacher completa a volta de número 18.
O Trulli é o segundo, o Schumacher virou um 17,8, o Trulli virou um 18,5. A diferença do Schumacher, que é o primeiro, para o Trulli, que é o segundo, é de 5,7. E a boa notícia vem com o Barrichello já na frente do Sato. O Rubens Barrichello já na frente do Sato. Barrichello passou e passou 9 segundos e 7 atrás do Trulli. Quer dizer, já deixou o Trulli muito para trás se o Trulli realmente fizer 2 paradas e o Rubinho apenas mais uma. Felipe Massa é a última a parar para reabastecimento. Isso com 18 voltas completadas. Olha, a posição do Rubinho é boa. É boa não, ela é muito boa. Até em relação ao Schumacher, Reginaldo. Porque veja, nesse momento, a diferença do Schumacher para o Rubinho é de 15,5. Essa é a diferença do Schumacher para o Rubinho. E, na teoria, vou repetir sempre, na teoria, o Schumacher tem que fazer 2 paradas e o Rubinho mais uma. Ficou bem no filme. Dizia antes da largada, se realmente ele vai fazer uma parada a menos, tá bem no filme. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. Você tá vendo aí a luta ali atrás do Coulthard com Jason Button. Essa briga vale pela 12ª posição. O Coulthard deu uma espalhada, aquela freada ficou complicada ali. Aí você vai vendo. Você vai vendo a Minardi aí parada. O Baumgartner deixando o carro. Você vai vendo ali o Baumgartner deixando o carro. Ele que vinha ocupando a última posição. Todo mundo já parou, todo mundo fez uma parada. Nesse momento o Schumacher completou a volta de número 19. Ele virou um 17,749, o Trulli virou um 18,856 e o Rubinho virou um 19,033. Está lotado de gasolina ali o Rubinho, com o carro muito mais pesado. Está 16,8 atrás do Schumacher e 4,5 atrás do Sato na terceira. Opa! É o replay lá, Baumgartner. Ali eu tomei um susto, mas foi o momento em que o Baumgartner escapou ali. Olha a repetição. Era apenas a repetição da escapada ali do Baumgartner, ficando fora com a Minardi. Então, Reginaldo, veja lá. Mais uma volta completada. Vamos conferir agora certinho, depois de 20 voltas, Reginaldo. Schumacher virou 1,18,217. O Trulli virou 1,18,668. O Rubinho virou 1,19,611. Tá com carro pesado, repito. A diferença está 18,1. Ele não pode deixar subir demais, senão ele já não fica bem no filme. Subiu uma de 15,5 para 16,8 e agora para 18,1. Está subindo bastante, mas é exatamente nesse momento em que o peso dos dois, entre os dois carros é muito diferente. O Sato não teria tanto problema, porque o Sato é o 4º colocado. O Sato virou 19,7. O Sato está 4,6 atrás dele. O Rubinho está 10 segundos atrás do Trulli. Perfeitamente sob controle para fazer uma parada a menos. Não pode deixar escapar demais o Schumacher. Então, tudo aquilo que o Rubinho andou, e andou forte, mais do que o Schumacher, quando o Schumacher voltou, que ele andou forte para tentar diminuir essa diferença quando voltasse. O Schumacher está fazendo com ele agora. O Schumacher está andando tudo que pode para ter a vantagem, porque o Schumacher daqui a pouquinho vai ter que fazer outra parada, já que nós já temos 21 voltas completadas. A questão é exatamente esse compromisso entre o tempo que o Schumacher vai perder parando mais uma vez a mais do que ele no box, que dá no total perto de 28 a 29 segundos, com desaceleração e retomada de velocidade, e é um compromisso entre isso e o quanto o Barrichello foi mais lento que o Schumacher na pista por estar com o carro cheio, com o tanque cheio e o carro mais pesado. É bom lembrar que agora há pouco era o Rubinho que tinha o carro mais leve antes de parar e o Schumacher tinha o carro mais pesado, que o Schumacher tinha voltado, mas não tão pesado quanto o carro do Rubinho. O Rubinho foram praticamente 10 segundos de combustível e o Schumacher 6,7. O que não tá bom é do jeito que está, que ele está virando muito mais lento, como nessa agora, 18,0 para o Schumacher, 19,3 para o Rubinho, quer dizer, a diferença é que agora há pouco a gente falou em 18,8 foi para 19,5, 18,3 foi para 19,5. Ela está subindo um segundo e 2, um segundo e 3 por volta. É muito. Vamos ver quanto tempo vai durar isso, né? Se não fica realmente muito até o Schumacher fazer uma segunda parada. Tem bandeira amarela na pista, naquela posição em que escapou o Baumgartner lá, não pode ser feita nenhuma ultrapassagem. Globo, a gente se vê por aqui.
O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Aí você vai vendo o Schumacher na ponta, Trulli é o segundo, os dois já completaram a volta de número 22. Vamos esperar a passada de Rubinho Barrichello. Schumacher virou um 18,3, Trulli virou um 18,6. E Rubinho vem aí para completar. Rubinho virando um 19,2, já está começando a baixar um pouquinho. A diferença é de 20,4 do Schumacher, que é o primeiro, para Rubens Barrichello, que é o terceiro colocado. Sato é o quarto, Alonso é o quinto. Montoya vem para a sexta posição. O Ralf Schumacher é o sétimo, Fisichella é o oitavo, Panis é o nono, Raikkonen é o décimo. Cristiano da Mata tem a 14ª posição e Felipe Massa é o 15º colocado. E você vai aí de carona outra vez no carro do Alonso. Temos aí 22 voltas completadas, mais uma ou duas voltas, ou a partir de agora. A Renault deve parar já, porque ela parou muito cedo. A Renault deve parar já, com o Alonso e com o Trulli. Já dessa volta em diante, o carro está tão rápido, amigo, que o câmera não conseguiu acompanhar. Na TV espanhola, o carro passou e o câmera saiu que nem doido atrás dele, ele só pegou o rastro do carro do Alonso ali, tão rápido que passou o Alonso. E daqui a pouquinho, mais emoções fortes para você. No Esporte Espetacular, nós vamos ter X Games, as Olimpíadas dos Esportes Radicais, no Esporte Espetacular. Daqui a pouquinho, portanto, o X Games. Aí você vai ver o Trulli, ele é o primeiro a parar. Trulli nos boxes. Então, o que você faz assim? Você fica de olho no Trulli, que a gente vai vendo onde é que vai voltar o Rubinho em relação ao Trulli. Já que ele vai voltando ali. E o Trulli vai voltar ao contrário, né? Vamos ver o Trulli em que posição ele vai voltar. Para depois, quando o Rubinho fizer a segunda parada, ver como ele vai voltar em relação ao Trulli. Impressionante a quantidade de gasolina no carro do Trulli, que é muito pouca. Foi 5,9 na primeira parada e 5,3 agora na segunda. Quer dizer, vai fazer outra perna muito curta. E depois aí vai ter que fazer uma perna comprida. A não ser que faça 4 paradas. Não é impossível também, do jeito que eles estão andando forte e botando muito pouco combustível. Já não parece ser impossível. E você vê que a própria condução do Alonso é no limite extremo o tempo todo. Como ele está discutindo com o carro ali o tempo todo. A Renault tem um bom ritmo de corrida. Aliás, só a Renault e a Ferrari classificaram seus dois carros em pontos, marcando pontos, nas 4 primeiras etapas do ano. Por isso que a Renault, sem fazer nenhum bonito assim, de pensar em vitória ou nada disso, a Renault é a segunda colocada no Mundial de Construtores. A Ferrari tem 64 pontos, a Renault tem 31, Williams e BAR tem 27 pontos, exatamente por colocar seus 2 pilotos na zona de pontuação nas 4 corridas que começaram, que abriram esse campeonato, essa temporada. E por enquanto, até aqui, só deu Schumacher. Globo a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Olha, a Williams está pronta para receber Ralf Schumacher e Montoya e a Ferrari está pronta para receber o Schumacher. E a vantagem dele para o Rubinho é de 22,7. Na volta anterior, olha aqui o Schumacher, né? Quando ele faz assim, não precisa nem ver se a equipe Ferrari está pronta, Reginaldo. Ele vinha virando um 18,2 ou 18,3. Aí ele faz uma volta, 17,6, vai parar. Porque ele fez volta de classificação, pode ter certeza que ele vai parar e lá vai ele. Pode ter certeza que ele vai parar e lá vai ele. Vamos ver aí quanto tempo de combustível. Ele vai para a segunda parada, a diferença era de 22,7 quando eles passaram na linha de chegada na volta anterior. Botou 6,7 na primeira, botou 8 agora. Mas não dá para ele fazer aí 41 voltas, claro que não, vai ter que fazer uma terceira parada. E vamos ver até onde vai o Rubinho. Olha como eles voltam aí, o Schumacher volta rigorosamente colado ali na frente do Rubinho. Faltou um pouquinho para o Rubinho voltar para a liderança. Faltou um pouquinho para o Rubinho voltar para a liderança. Eles estão liberados para decidir, né? Parte para o ataque? Não tem como partir para o ataque, porque vai passar onde? Será que o Rubinho parte para o ataque em cima do Schumacher? Agora ele está mais leve. Agora ele está um pouco mais leve pelas voltas que ele fez desde a parada dele. E o Schumacher agora lotou, né? Que ele botou 8,0. Quer dizer, não tem, ainda mais 100 pontos de ultrapassagem, não tem nem a menor chance de ataque.
Vamos ver, Schumacher é o primeiro, Rubinho é o segundo. Conseguiu voltar. Olha, o Schumacher só voltou na frente do Rubinho porque ele fez aquela volta em 1:17.626, que é a menor volta da prova. É aí que ele faz a diferença na corrida. Quando é preciso dar uma volta de classificação, quando é preciso, naquela volta, diz assim, se eu não fizer agora um tempo abaixo da pole, eu não vou conseguir voltar na primeira posição. Ele vai e faz. Então qual é a melhor volta da prova? 1:17.626. De quem? Do Schumacher. Que volta? A volta anterior, a volta que ele foi pro boxe. Só por isso ele voltou esse pequeno espaço na frente do Rubinho. Se ele tivesse feito a volta de 1:18.1, 1:18.2, como ele estava fazendo, ele teria voltado atrás do Rubinho. Por melhor que fosse o trabalho de boxe da equipe da Ferrari. Então nós temos 26 voltas completadas e Montoya vai pro boxe. O Sato tinha acabado de ir pro boxe. Você está vendo aí o trabalho com Takuma Sato. Esperava-se demais do Jason Button nessa corrida. Ele tem apenas a 12ª posição. Ficou lá atrás, tem muito mais equipamento que os outros, mas não consegue a recuperação porque é difícil ultrapassar nessa pista. E o Sato é que vai fazendo as honras da casa ali. E tenho certeza que nesse momento, amigo, a Honda, que fez essa parceria com a BAR e está empurrando a BAR, como já empurrou outras equipes no passado, os japoneses estão gostando muito mais de ver o Sato ali fazendo as honras da casa do que o inglês Jason Button. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, o Sato é o terceiro, Trulli é o quarto, Montoya é o quinto, Alonso é o sexto colocado, Cristiano da Mata é 14º, Felipe Massa 15º, Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Muito bem, vamos ver lá, olha lá. Schumacher virou 1:18.4, o Rubinho virou 19.1. Aí 2.7 a diferença. Vamos ver quando é que o Rubinho vai fazer a segunda parada. Esse fato, Reginaldo, olha como eles vão abrindo caminho ali, ó. Esse fato do Schumacher ter voltado na frente do Rubinho faz a diferença total na corrida nesse momento. Porque, vamos lá, nós estamos muito mais fazendo conta do que vendo o piloto tentar ultrapassar ali, mas é assim, né? O Schumacher nesse momento tem 2.7. Se eles permanecerem aí, quando o Rubinho parar, Rubinho, vai perder todo aquele tempo de parada. Quando ele voltar, vai permitir ao Schumacher o quê? Fazer a terceira parada dele e ainda voltar na frente do Rubinho. Mas, de qualquer forma, ele tem uma vantagem muito grande porque largou em quinto e, nesse momento, tem a segunda posição sossegada ao Rubinho. Porque ele tem que fazer uma parada, o Trulli tem que fazer uma parada também. E o Rubinho tem vantagem em relação ao Trulli. Ele tem que brigar para não perder essa segunda posição. Está naquela que você disse já no começo da corrida. No mínimo, ele estaria lutando por um segundo lugar com uma certa tranquilidade até. E isso significa uma boa corrida para um piloto que estava largando naquela posição numa pista sem possibilidade de ultrapassagem. O Schumacher só saiu na frente dele por aquela volta veloz e porque o pit stop em Barcelona é mais rápido do que em outras pistas. O normal é de 28 a 29 segundos a perda total e o Schumacher, na verdade, o Schumacher, na média geral, eles têm perdido de 27 a 28 no tempo total de parada do box, que é desaceleração, a própria troca de pneus e reabastecimento e depois a reaceleração. E aí você vai vendo o Schumacher mais uma vez na liderança. O Schumacher, olha, deixa eu dizer uma coisa. 199 ou 200 corridas, a Federação Internacional quer dizer que essa é o número 199, o Schumacher e a Ferrari e nós aqui também achamos que é de número 200, porque estão querendo não contar a corrida em que ele bateu, tá certo. O Arnaldo César Coelho diz que a regra é clara, mas às vezes não é correta. O Schumacher bateu na primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra e participou, ele treinou, bateu na primeira volta, ponteou ali, foi uma corrida fundamental para o campeonato, quase evitou, tirou o título do Schumacher, quase deu o título para o Ed Irvine, que permitiu o título para o Mika Häkkinen, que é uma corrida que fez parte da história daquele campeonato. Então, com 199 ou com 200, a verdade é que ele pode chegar a 75 vitórias, gente. Em 199 ou 200 provas,
é menos do que uma vitória para cada 3 corridas na carreira. É um número que ninguém conseguiu se aproximar em momento algum. Mas eu não sei aí nas vitórias do Fangio, lá quando a temporada tinha 8 corridas. Mas vamos ver isso aí. Vamos tentar ver esse número para você. A média do Fangio já. A média do Fangio vai ser sempre melhor, porque na verdade o Fangio disputou apenas 49 GPs. Então numa época em que em 49 ele venceu 24. Mas na Fórmula 1 atual, essa média do Schumacher é a que supera a do Alain Prost, que era tido como professor exatamente por causa disso. Podia não ser o piloto mais rápido na pista, mas era o que tinha sempre a melhor média, por causa do número de vitórias, pódios, etc. Agora, em relação ao Schumacher, em relação a essa decisão da FIA, que seja lá qual for, não é justo não considerar aquela corrida, porque eu volto àquele caso do Jacques Laffite em 76, que ele completou 146 vitórias e ia igualar o recorde do Gran Rio, bateu 100 metros depois da largada também na Inglaterra, só que foi em Brands Hatch, e no final os franceses protestaram e ele acabou completando, acabou sendo admitido como 146 corridas. Então vamos. E eu me lembro que foi o dia que nós mais contamos história na vida, o Reginaldo e eu, porque não conseguiu tirar o Laffite dentro do carro, que ele bateu no fim da primeira reta, não conseguiu tirar o Jacques Laffite dentro do carro, e a corrida ficou interrompida por mais de 1 hora, e nós passamos mais de 1 hora contando história. Pedro Bassan. Sobre esse número de corridas do Schumacher, né? Os representantes da FIA foram perguntados aqui no circuito. Quantas corridas ele tem afinal? E a resposta foi a seguinte: olha, não há uma estatística oficial da Federação Internacional. Nós não estamos tirando uma corrida dele. O regulamento é que dizia que aquela corrida não conta. Mas não há uma estatística da federação e nós, inclusive, parabenizamos o Schumacher. Ou seja, tentou sair da polêmica. Tá certo, então faz o seguinte, comemora em Mônaco, a festa fica mais bonita. Comemora as 200 corridas em Mônaco e aí a festa fica mais bonita. 30 voltas completadas no total de 65 voltas. 31 voltas completadas agora, 35 para o final. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Astra Flex Power. A tentação é forte. O Reginaldo quer fazer uma correção aqui, porque a gente está tanto tempo nessa vida, acaba misturando as décadas. Não, é que eu falei... Tem gente que mistura dia, nós estamos misturando décadas já. É que eu falei em 1976, quando na verdade o número de corridas do Laffite e do Gran Rio é 176, essa foi a confusão. Na verdade o ano foi 1986. Aí você está vendo o Jason Button. Jason Button fazendo a ultrapassagem ali. Em cima do Christian King, não chega a ser uma briga na pista, né? É só ele passando. Jason Button vai para a 10ª posição, ou seja, faz uma corrida burocrática pro equipamento que tem. Tanto que o Takuma Sato está lá na 5ª posição, brigando com o Alonso. E o Jason Button errou no treino. É aquela história da responsabilidade. Estava tudo muito bom, enquanto o BAR era um carro desenvolvido, que vem fazendo surpresa, e ele tinha a função de andar rápido. Aí passa a vir vem junto a responsabilidade. Passa a ser ele o homem a desafiar o Schumacher. Na primeira corrida em que ele já passa a ser considerado como o homem a desafiar o Schumacher, já errou no treino e já faz uma corrida, vamos dizer assim, razoável, para sermos elegantes com Jason Button. Alonso vem aí para completar a volta. 32 voltas completadas. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Trude é o terceiro, Alonso é o quarto. Boa recuperação do Alonso. O Sato vem na 5ª posição. Fisichella é o 6º, Montoya é o 7º. Ralf Schumacher é o 8º, Felipe Massa é o 9º. Massa e Fisichella fizeram apenas uma parada. E Jason Button vem na 10ª posição. Cristiano da Mata é apenas o 16º colocado. Olha o Alonso aí. O carro quer ir embora, toda a curva,
e ele traz de volta. Ele é uma briga constante com o carro. Tem piloto que gosta assim, né? Gosta do chamado carro dianteiro, né? Que sai bastante de frente. Não sei se é o caso do Alonso ou se realmente está tão desequilibrado assim que sai toda hora. É uma questão de gostar ou não tem outro jeito, né? E tem que trazer de volta. 33 voltas completadas. Estamos agora na metade da corrida. Praticamente aí na metade da corrida para 66 voltas. E aí vem o Rubinho. Olha só, o Schumacher virou 1,18.6. O Rubinho sempre virando na casa de 1,19.0. Ele está 4,6 atrás do Schumacher. E tem 12,5 só de vantagem para o Trulli. É pouco, hein? Nesse momento é pouca a vantagem que ele tem para o Trulli. É menos até, ele tem 7,8 de vantagem para o Trulli. O Schumacher é que tem 12,5 de vantagem para o Trulli. O Rubinho tem 7,8 de vantagem para o Trulli. O Trulli fez 2 paradas, o Rubinho fez mais uma. E daqui a pouco o Barrichello vai ter que parar. Ele que volta para o Schumacher para fazer o segundo reabastecimento. Schumacher na 25. 25, o Rubinho com 33 voltas, já são 8 a mais. O Schumacher tinha parado na volta de número 10, o Rubinho na volta de número 17. Na primeira perna, o Rubinho deu 7 voltas a mais. É aquilo que nós dizíamos. Ele teria que partir agora para 24 voltas. Então, com 17, ele teria que parar na volta de número 41. Senão vai ficar muita volta para a última perna dele. Ele teria que ir pelo menos aí até a volta de número 41. Não sei se ele vai até 41, porque ele ficou 9,3. Aí já. Bruni. O Bruni. Aí é o Bruni. Ele ficou 9,3 no boxe e o Schumacher 8. Você vê que está fumando ali o Heidfeld. Olha, aquilo ali ele tá jogando óleo, amigo. Ali ele tá jogando óleo. Pode ser transmissão, pode ser motor, mas do jeito que vai ali ele tá jogando óleo. Uma coisa é certa, ele deixou óleo pra galera naquela curva ali. E aí vai o Nick Heidfeld, também abandonando a prova. Bruni, Baumgartner e agora Heidfeld. Os 3 que ficam fora da prova. E olha, se a McLaren... Então, bom, e a Toyota um tanto atrapalhada na prova de hoje. Diga, bastante. O Cristiano da Mata já tinha sido prejudicado no pit stop, 14 segundos, e agora não funcionou o limitador de velocidade do carro do Panis. Ele acabou recebendo punição por ter excedido essa velocidade aí nos boxes. Aí você está vendo a repetição da escapada ali do Bruni. Você viu como o Bruni escapou ali, saiu devagar e saiu de frente ali. Então já cumpriu a punição. Olivier Panis. A vantagem 4,471 de Schumacher, que é o primeiro, para Barrichello, que é o segundo. O Rubinho começou a andar mais rápido, vai baixando. Agora ele vai ter que vai tentar andar muito rápido, Reginaldo, porque ele deve estar perto de parar. Tanto que ele agora virou um 18,6. Ele está virando acima de 1,19 todas as voltas. Schumacher agora virou um 18,544. O Rubinho virou um 18,692. E o Trulli virou 1,18,744, 8 segundos,1. A vantagem de Rubinho, que é o segundo, para o Trulli, que é o terceiro colocado. E vamos ver em que volta ele vai parar. E você está vendo aí o Montoya. Se ele se aguentar um pouquinho mais, é bom por causa da volta, né? Senão ele teria que voltar muito pesado. Esse é o grande problema. E aí a ameaça do Trulli seria grande. Mas você ia dizer da corrida medíocre da Williams, né? Você estava comentando. Eu estava falando da McLaren. Olha, essa câmera está no carro do Fisichella. O Fisichella, nesse momento, ele tem ali a 6ª posição e o Montoya está em 7º, porque aquela Jordan que está ali, é do Pântano, que tem apenas a 16ª posição. Então aí a câmera no carro do Fisichella e atrás dele o Montoya. Eu estava falando da McLaren, que já vem fazendo uma temporada medíocre. E a Williams, que se esperava como grande adversária da Ferrari, ela só fez andar para trás desde a primeira corrida. Nesse momento, na pista, o Montoya tem a 7ª posição e o Ralf Schumacher a 8ª posição. Eles estão atrás de uma Sauber, que é a do Fisichella, atrás de uma BAR do Sato, atrás das 2 Renaults e das 2 Ferrari. Normal tá atrás das duas Ferraris, mas atrás de 2 Renaults, atrás de uma BAR e atrás de uma Sauber, se bem que não conta aí a Sauber, porque a hora que o Fisichella fizer outra parada, ele para. Ele perde essa posição. Mas estão perdendo condições de competitividade em relação à BAR e a Renault. E você vê que não é por causa do motor. Ali no seu vídeo do lado esquerdo, aquele númerozinho em vermelho
chegou a mostrar os 18.5, agora 18.626 giros. Quer dizer, é um motor que empurra bastante, mas que está com um problema sério aí de chassi, um problema que não se acerta. E lembrando que o Montoya largou em segundo, hein? Ele está em sétimo, mas largou em segundo. O Ralf largou em sexto e está em oitavo. 37 voltas completadas, 29 para o final. Schumacher completa mais uma volta, Rubinho vem logo atrás. E agora o Rubinho começa a andar mais rápido que o Schumacher. Só nesse ponto agora. 1:18.421 Schumacher, 1:18.341 Rubinho. 37 voltas completadas e ele teria que ir até a volta de número 41 para fazer o número 42, aí para fazer entre 24 e 25 voltas, uma perna e também a última para fazer apenas 2 paradas. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. Você está vendo ali a briga do Felipe Massa com Jenson Button. Felipe Massa é o 9º colocado, Jenson Button vem na 10ª posição. Aí eu digo, ninguém esperava essa performance, é complicada, amigo. O circuito não é fácil de passar, você vê que o Massinha tá andando no limite, né? Ele abanou ali na entrada da reta. E é assim que ele gosta, com a faca nos dentes, é como ele gosta de ter essa característica de pilotagem. E tem uma coisa muito boa no Felipe Massa, que ele não esconde as coisas. Ele não esconde, ele não arruma uma desculpa disso, daquilo. Às vezes pode até dar a impressão de que ele possa errar mais do que os outros, porque ele fala. No treino de ontem, no final do treino, ele disse assim: não, errei na curva 7. Estou mais pesado, vou aí partir com outra estratégia, mas eu errei na curva 7 e a volta podia ter sido melhor. Ele tem esse jeito franco de ser e de falar. Até ele custou um ano deixando de ser piloto de competição para ser piloto de teste, porque ele falava o que sentia na primeira passagem dele pela Sauber. E tá aí, ó, na frente do grande carro do momento, o Jenson Button e o Felipe Massa sustentando ali a 9ª posição, ali à frente do Jenson Button. Aí um pega bom. Por falar em pega, no próximo domingo nós vamos ter a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car dentro do Esporte Espetacular. Será em Londrina às 10 da manhã. E você que gosta, a nossa enorme audiência na Fórmula 1, você que gosta de emoção, você que gosta de velocidade, imperdível a temporada de Stock Car. Seguramente hoje a categoria mais competitiva de todas as que são disputadas no mundo. São 36 pilotos, no mínimo 15 deles com capacidade de vitória em cada corrida. Todo mundo na ultrapassagem, todo mundo andando junto. É excepcional e está levando muito público para os autódromos. Foram 30 mil pessoas em Curitiba, 35 mil em Interlagos, 32 mil em Tarumã, no Rio Grande do Sul. E a próxima etapa em Londrina, no próximo domingo, você vai ver ao vivo na Globo às 10 da manhã. Você gosta de emoção, gosta de velocidade? Absolutamente imperdível a próxima etapa, a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Aí Schumacher completando mais uma volta. 1:18.247, Rubinho 1:18.044, o Trulli 1:18.506, Rubinho vai tentando se aproximar do Schumacher e abrir um pouquinho em relação ao Trulli nessa briga pelo pódio. Está neste momento na 2ª posição o Rubens Barrichello. Globo, a gente se vê por aqui. Nova Skin, essa é a nova. O Alonso está apertando o pé, viu? 1:17.556 faz a melhor volta da prova. Tentando se aproximar do Trulli. Companheiro dele de equipe, mas está longe. Ele está praticamente 12 segundos ali atrás do Trulli. Felipe Massa sustenta a 9ª posição. Fica à frente de Jenson Button. Cristiano da Mata tem a 14ª posição. Rubens Barrichello é o segundo. Os 3 brasileiros na prova. A liderança é de Schumacher. E a vantagem do Schumacher para o Rubinho, 5.1. E nós já temos 40 voltas completadas. É interessante que nessa briga acirrada entre os 2 pilotos da Renault, o Alonso e o Trulli, se a corrida terminasse assim, os 2 iriam para 21 pontos e estariam empatados. Na frente deles o Button 23, o Barrichello abriria para 32 e o Schumacher 50. Já pensou? Sabe o que quer dizer 50? Nós estávamos falando das 200 corridas, 75 vitórias. E o Schumacher igualaria mais um recorde hoje.
o de 5 vitórias nas 5 primeiras corridas. 4, ele já se igualou a Ayrton Senna, que também ganhou 4 primeiras corridas. E agora... E a ele mesmo também. E a ele mesmo também. E ele agora iria para 5 vitórias, igualando o recorde que é de Nigel Mansell. O Leão, lembra do Leão? Velho Leão, Nigel Mansell. Saudade do Nigel Mansell. Era sempre garantia de espetáculo. Pro bem ou pro mal, mas era sempre garantia de espetáculo. Nigel Mansell, 5 vitórias nas primeiras 5 corridas em 1992, quando ele conquistou o título mundial, correndo pela Williams. 41 voltas completadas e Fisichella finalmente faz a parada dele. Estava ali na 7ª posição, faz a segunda parada dele. Daqui a pouco é o Felipe Massa quem vai fazer essa parada e o Trulli vai pro box. Quer dizer que o Barrichello chegou nas 41 e até passou, né? Porque o Trulli é que para. O Trulli vai pro box. Daí o Trulli no box. Só que o Trulli vai fazer a parada definitiva dele, né? Vai fazer a parada definitiva. Tem que botar combustível aí, amigo. Tem que botar combustível. Tem que botar combustível aí para 25 voltas. Botou 9.2. Se o Rubinho se sustentar na pista nesse momento, se ele conseguir se sustentar na pista mais 2 voltas, ele pode realmente garantir a segunda posição. Vamos ver agora. Agora tem que andar muito para ir para o boxe, para voltar na frente do Trulli. Schumacher é o primeiro, virou um 18.0, Rubinho virou um 18.1. O Trulli acabou de fazer a parada. Nesse momento o Alonso é o terceiro colocado. E aí a Ferrari para botar a volta na McLaren, amigo. Não tem negócio de 2, 3 paradas, nada não. É na pista mesmo. Em 2 McLaren. Primeiro no Coulter e em seguida no Raikkonen. Que brincadeira é essa? Nesse momento o Raikkonen tem a 11ª posição e o Coulter tem a 12ª. E Felipe Massa vai pro box. Vai para a parada definitiva dele. Rubinho passou direto. O Rubinho também vai atrás de colocar a volta, de botar a volta nas McLaren. Mas ele deve parar na próxima. Olha só, o Schumacher virou um 18.4, o Rubinho virou um 18.0. Ele botou muito combustível. Tá bem no filme, hein? Vai voltando a ficar bem no filme do Rubens Barrichello. Claro, não em relação ali ao Schumacher. Schumacher vai ter que fazer uma terceira parada. Olha o Alonso parado aí, ó. Schumacher vai ter que fazer uma terceira parada e o Rubinho uma segunda parada. Quem é que vem primeiro para sair? Você viu lá como puxaram o combustível e como ele puxa sobre a viseira. O piloto sai ali com a viseira de proteção e essas películas, uma colocadas por sobre a outra. Por sobre as outras ali. Aí, à medida que suja, ele vai tirando. Para ficar ficando com a visão limpa. Aí você vai vendo o Alonso voltando. 42 voltas completadas. Logo a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Agora a Ferrari está pronta. O Barrichello já vai para o box. E aí ele vai ter uma perna de 23, menos até do que a prevista. E ele tem uma vantagem aí, hein? Vamos ver quanto tempo ele vai botar de combustível. Está demorando para botar aquela roda dianteira esquerda. Demorou. 9.3 na anterior, 10.4 agora com menos combustível. Demorou a troca do pneu dianteiro esquerdo, tirou a sobreviseira ali também. Olha, a gente pode dizer o seguinte, o pneu chegou atrasado, amigo. Que brincadeira é essa, ó. O pneu chegou atrasado. E estavam colocando gasolina, não foi por isso, mas aí fica tudo muito afobado. E o carro deu aquela engasgada na hora de sair. E o que ele ganhou na pista, ele perdeu ali. Ele ganhou na pista, ele perdeu ali. Vamos ver agora o que ele vai conseguir em relação... O que ele vai conseguir em relação ao Trulli. Porque, na teoria, ele talvez não precisasse daqueles mais de 10 segundos para fazer essas 23 voltas que faltam. Ele tem que estar à frente do Trulli, porque foi 10.4 que ele ficou e o Trulli 9.2. Como a diferença era de 6 segundos, ele tem que estar à frente do Trulli. Vamos ver. Seria para definitivamente conquistar o segundo posto. Aí você vê David Coulthard, que é quem vai para o boxe agora. E daqui a pouco nós vamos ter Auto Esporte na sequência, depois do Auto Esporte e o Esporte Espetacular. E hoje é dia de X Games, a Olimpíada dos Esportes Radicais. E no próximo domingo, 10 da manhã, quarta etapa da Stock Car. O Campeonato Brasileiro de Stock Car está arrebentando
Emoção para quem gosta de velocidade. É um show imperdível. Domingo que vem às 10 da manhã. Etapa de Londrina. E você de Londrina tem a obrigação de ir ao autódromo. A média de público no autódromo para Stock Car nas 3 primeiras etapas acima dos 30 mil pessoas. Das 30 mil pessoas por etapa. O Schumacher virou um 18.1. Sato nesse momento é o segundo. Mas vai ter que fazer a terceira parada dele, né? Você tá vendo o Rubinho aí, né? Você tá vendo o Rubinho aí e tá vendo o Sato ali à frente dele. Button no box. Jason Button vai pro box. Tinha a 7ª posição. E o Schumacher vai pro box também. Aí o Schumacher vai pro box também. O Ross Brown saiu de onde estava e foi lá para o pit stop do Schumacher para observar a asa traseira do carro. 8.3 a parada de Schumacher. Combustível suficiente para essas 21 voltas que restam para ele tentar a 5ª vitória em sequência. Que era o que se esperava a partir do momento que ele larga da pole position. Veja a vantagem que ele traz aí. Você viu a vantagem que ele trouxe para o Rubens Barrichello. Quem está passando ali é o Cristiano da Mata. E só agora que o Rubinho aponta ali, ó. Essa é a vantagem que o Schumacher tem para Rubens Barrichello. Aí vai abandonando a prova o Klien. O Klien foi abandonando a prova e o Sato está no box. Você viu que o Rubinho já tinha passado na reta quando ele foi para o box. Não perde a 2ª posição o Sato. O Rubinho é o 2º colocado. É o 2º colocado, o Rubens Barrichello. E aí, 45 voltas completadas. A vantagem do Schumacher é muito grande para o Rubinho. Você está vendo a repetição aí do problema com o Klien. Então não há ataque, não há nada. Nesse momento há uma boa recuperação de Rubinho. Eu insisto em dizer que ele faz a melhor corrida dele na temporada. Saindo da 5ª posição para garantir o 2º lugar. Que a obrigação dos 2 pilotos da Ferrari. O Schumacher largando na pole position parte com a obrigação de vitória. O Rubinho parte com a obrigação de ir ao pódio como piloto da Ferrari. Na 5ª posição, optou por uma estratégia diferente. Por enquanto vem dando certo, Reginaldo. Ele vem na 2ª posição. Mas a partir daí, esperar ataque, aí vira sonho. Não, a própria decisão de adotar esta estratégia, decisão dele, da Ferrari, seja lá de quem for, foi a de não atacar Schumacher de jeito nenhum. Quer dizer, era uma tentativa para chegar em segundo. E nós vamos com 46 voltas completadas. Logo a gente se vê por aqui. Petrobras, o desafio é a nossa energia. De voltas para o final. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Trulli é o terceiro, Alonso é o quarto, Sato é o quinto. Aí depois vem as Williams. Olha que interessante, essa pista normalmente, por ser aquela em que todo mundo testa, né, todo mundo conhece nos mínimos detalhes de telemetria e tudo, o normal é o grid ser formado por carros da mesma equipe, um muito próximo do outro. Aí mais uma McLaren no box. Então classificariam-se 2 McLaren, 2 Williams, 2 Ferrari, enfim. Esse é o normal. Isso não aconteceu no grid. E o Montoya volta para o box, hein, também. O Montoya volta para o box sem necessidade, hein. Algum problema no carro dele também. Esse aí agora, esse é o Raikkonen. Mas eu dizia o seguinte, o que não aconteceu no grid por causa de erro de pilotos durante a classificação, está acontecendo agora na corrida. Então estão 2 Ferraris, primeiro e segundo, 2 Renault, terceiro e quarto. O Sato está sozinho lá porque o Button largou muito atrás e o Ralf e o Montoya também próximo. Olha o problema no carro do Montoya. Vamos ver, depois o Reginaldo com calma mostra isso aí. Você vê que tem muita fumaça ali, o Montoya já vai sair. Muita fumaça, o Montoya já sai e abandona a prova. Num dia muito ruim para as Williams. Aí ele vai, fala alguma coisa carinhosa ali pro mecânico, dá um tapinha nas costas do mecânico, a equipe de segurança já estava ali. Ele foi pedir desculpa porque ele deu uma passadinha no ponto e deu um toque nas pernas do mecânico ali. E sai muita fumaça dos freios, ele pode ter tido um problema de freio. E aí a faixa, a bandeira, saudando ali o Montoya, ele que é um ídolo do povo colombiano. E talvez até pelo problema do freio, ele deu uma escapadinha ali
E chegou a dar um toque no mecânico. 19 voltas para o final. Nesse momento é o seguinte. Galvão. Um minutinho só, Marcelo. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo. Trulli é o terceiro, Alonso é o quarto. Sato é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Fisichella é o sétimo, Jason Button o oitavo, Felipe Massa o nono. Boa corrida das Saubers. 10ª posição para o Mark Webber. E o Cristiano da Mata vai para a 13ª posição com a parada de Montoya. Diga lá, Pedro Bassan. A Alonso Mania definitivamente tomou conta da Espanha. Não era um dos povos mais apaixonados pela Fórmula 1, mas agora com o Alonso, 108 mil pessoas estão presentes no Autódromo da Catalunha, um recorde, 277 mil durante todo o fim de semana. E é realmente uma marca excepcional e mostra essa Alonso Mania, porque é um circuito fantástico, mas que nunca apanhou públicos assim de número tão expressivos. E isso é muito bom. E nós vamos já falando já do Grande Prêmio do Brasil para encerrar a temporada. O Brasil, a partir desse ano, encerrando a temporada em outubro, exatamente dia 24. Dia 24 de outubro. Vamos montar Interlagos também, vamos fazer uma festa bonita. Quem sabe pinta aí a esperada vitória de Rubens Barrichello. No dia 24 de outubro, esperada vitória de Rubinho no Grande Prêmio do Brasil. Ele já bateu na trave aí algumas vezes. Esteve perto em algumas oportunidades. Então 24 de outubro vai fechar a temporada. Na sequência nós vamos ter daqui a 2 semanas. Aí nós vamos para uma sequência de corridas assim. Vai ser uma coisa curiosa. Salto de 2 semanas. Aí nós vamos ter Mônaco e Grande Prêmio da Europa em Nürburgring. Uma semana de diferença apenas. Aí volta a pular 2 semanas. E aí nós vamos ter Canadá e Indianápolis. Outra vez uma semana. 2 domingos seguidos. Aí pula mais 2 semanas. E aí nós vamos ter França e Inglaterra. Outra vez 2 domingos seguidos. E vamos estar lá trazendo as emoções das corridas para você. Olhando tudo de perto. Acompanhando e trazendo todas as informações e as emoções da Fórmula 1. E o Rubinho diminui a diferença para Schumacher em 2 voltas seguidas. Ele virou mais rápido que o Schumacher, agora está em 8,4. Quando os dois voltaram à pista normalmente era 10,5. Mas estão andando muito próximo. O Schumacher virou 1,19,174. O Rubinho virou 1,19,042. E a boa notícia é a vantagem que o Rubinho tem para o Trulli, do segundo para o terceiro colocado, de 8,58 segundos e 5 décimos. A vantagem de Rubinho em segundo para o Trulli, que é o terceiro colocado. O Globo a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. ...16 voltas para o final. Hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro às 4 da tarde. A Globo mostra para você. Sempre um grande jogo do Campeonato Brasileiro. Campeonato aí com novidades. Com Vanderlei Luxemburgo assumindo o comando do Santos, fazendo um contrato até o final de 2005. Olha o ataque aí. Mas é um ataque ultrapassando o retardatário. É o Alonso, o Alonso atacando ali para fazer a ultrapassagem. A vantagem do Alonso, quarto para o Sato, que é o quinto. Você viu ali a vantagem que ele tem de 2,4. Montoya explicou, Galvão. 5 pilotos. 5 pilotos. Ouvindo Montoya. Ele acabou de falar, ele só disse que foi realmente um problema de freios, problema que começou na terceira volta da corrida. E agora chegou a uma situação insustentável que o fez parar. Perdão, Bação, até o Bação estava pronto para falar e eu emendei aqui na história. Pedro Bação trazendo a informação. Eu dizia que 5 pilotos marcaram pontos em todas as corridas desse ano, nas 4, que são o Schumacher, Barrichello, o Button, o Alonso e o Trulli. E os 5 vão marcar aqui. O Button, que estava lá atrás, agora consegue chegar, pelo menos encostar aí no 8º lugar para fazer um pontinho. Então ele manteria essa performance do ano. 51 voltas completadas e o Mark Webber vai para o box. Vai para fazer a última parada dele. O Mark Webber. E o Felipe Massa está ali na 9ª posição. Vamos torcer aí para o Felipe marcar mais uma vez, né? E nesse momento o Fisichella está na 7ª posição. Está marcando 3 pontos. O Felipe Massa já tem 1 ponto. Ele está na 9ª colocação. Nós temos Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo, Trulli em terceiro, Alonso em quarto. O Sato é o quinto, o Ralf Schumacher é o sexto, Fisichella é o sétimo, Jason Button é o oitavo, Felipe Massa é o 9º. Ele tem 9 segundos e 8 atrás do Jason Button. Não dá para atacar
Até porque o Jenson Button tem mais carro que ele. Então ele teria que herdar uma posição para pontuar pela segunda vez em 5 corridas, o que seria uma marca positiva para o Felipe Massa. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Daqui a pouquinho, nós vamos ter um esporte espetacular, X Games, Olimpíadas, os esportes radicais. Vem aí os Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, dia 13 de agosto. De 13 a 29 de agosto, a maior festa do esporte mundial. Todos os povos, todas as raças, todos os credos e todos acreditando apenas em uma só coisa: na capacidade de competir, na honestidade do esporte, na beleza que é o esporte, nesse momento mágico onde você busca a distância, a velocidade, a performance. E nós estaremos lá em todos os momentos, trazendo para você na Globo todas as emoções, grandes vitórias e alguns momentos que, mesmo não sendo momentos de pódio, momentos gloriosos, acabam se transformando em momentos marcantes que entram para a história do esporte. Quantas vezes uma lágrima rolando numa derrota surpreendente, ou a vitória que não veio depois de tantos e tantos anos de trabalho, criam e trazem uma imagem que comove o mundo. 13 de agosto, Jogos Olímpicos, Atenas, até o dia 29. Vamos juntos, vamos acompanhar tudo. E aí a briga tá boa aí, a Jaguar tá indo pra cima ali. Você tá vendo a Jaguar indo ali pra cima da Renault. Apesar do Weber estar uma volta atrás, né? Ele fez mais uma parada e está uma volta atrás. Mas nesse momento vai ali acompanhando o ritmo do Alonso. Aquilo que eu falei de pilotos de uma mesma equipe terminarem próximos e andarem com performances muito parecidas nesta pista, pelo fato de ser uma pista extremamente conhecida de todas as equipes, porque eles treinam aí mais de 100 dias no ano. Só falta o Ralf Schumacher, acontecer alguma coisa com o Ralf Schumacher, para se classificar entre os 8 que marcam pontos, apenas 4 equipes, ou seja, 2 pilotos de cada uma das 4 equipes. Seria a Ferrari, a Renault, a Sauber e depois ainda a BAR do Sato e do Button. Você deu uma secada no Ralf agora legal, hein? Só falta isso. Deu uma secada legal no Ralf. A Montoya já foi, né? Uma secada legal. E nós vamos já para 12 voltas finais para o Grande Prêmio da Espanha. Pelo que ele tem feito esse ano, não merece outra coisa. Além do que, o Massa marcaria ponto. Tá certo. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet Astra Flex Power. A tentação é forte. Você viu ali o Pântano, a Jordan abandonando, a segunda Jordan que estava na prova. E agora vamos lá, vamos com o Schumacher, vamos tomar uma aula de pilotagem, vamos lá, vamos com o Schumacher. A televisão espanhola não gostou da minha ideia, não. 12 voltas para o final, 54 voltas completadas. Schumacher virou 1:18.212, Barrichello virou 1:18.723. 9.8 a vantagem de Schumacher para Barrichello. Trulli vem na terceira posição, 12 segundos atrás de Barrichello. Felipe Massa é o 9º colocado. Cristiano da Mata vem aí na 13ª posição. A coisa não anda boa realmente para a Toyota. O Cristiano da Mata nesse momento ele é o 13º e último colocado, porque estão fora da prova Pântano, Montoya, Klian, Panis, Heidfeld, Bruno e Baumgartner. Inclusive o companheiro do Cristiano da Mata, Olivier Panis. Esses aí estão fora da prova, quer dizer, dos 20 que largaram, 13 permanecem na prova e o Cristiano da Mata dos 13 é o último colocado. É muito pouco para uma equipe que gastou, só não gasta mais do que a Ferrari. Alguns dizem que gasta até a mesma coisa que a Ferrari, só não gasta mais do que a Ferrari e teve uma preparação, treinou muito antes de vir para a pista, depois veio com o Mika Salo para a pista, ele que fez durante 2 anos o desenvolvimento do carro, veio com ele para a pista, depois veio com o Panis, trouxe o Cristiano da Mata. Fizeram uma ótima temporada para uma equipe que estava decolando a temporada de 2003 e aí se perderam completamente para essa temporada de 2004. Galvão. Pedro Bassan. Bom, sem mencionar as palavras ditas há pouco do Reginaldo aí sobre o Ralf Schumacher, né? Mas a Williams já avisou o Ralf para frear um pouco antes
porque ele pode também vir a ter os mesmos problemas de freio que teve o Montoya. Já tem alguma coisinha errada no carro dele. Ralf Schumacher que ocupa a 6ª posição. E o Jenson Button ameaça partir ali para cima do Fisichella. Vai diminuindo a diferença. O Fisichella virou um 20.1, o Jenson Button virou um 19.3. O Sato está virando um 19.7. Agora o Jenson Button está andando mais rápido que o Sato, o companheiro dele de equipe. Mas, repito, faz uma corrida burocrática para quem tem o segundo melhor equipamento da Fórmula 1 no momento, que é esse equipamento da BAR. Nós temos aí 55 voltas completadas. Estamos chegando ao final da prova. Daqui a pouquinho, Esporte Espetacular X Games. E no próximo domingo, imperdível, Stock Car, 4ª etapa do Brasileiro. A categoria mais competitiva do automobilismo mundial hoje, sem dúvida nenhuma, tem sido grandes espetáculos. Próximo domingo, 10 da manhã, dentro do Esporte Espetacular, a 4ª etapa do Brasileiro, direto de Londrina. Schumacher caminha firme para igualar mais um recorde. Não é bater mais um recorde, ele vai guardar para bater em Mônaco. Vai igualar mais um recorde. Ele viria para a 4ª vitória dele consecutiva. Quer ver uma coisa? Olha só. Em 2000, o Mika Häkkinen ganhou essa corrida. Depois, 2001, 2002, 2003, sempre Michael Schumacher. Ele viria para a 4ª vitória dele consecutiva nesse circuito, a 5ª dele no total. A 6ª dele no total. Me corrija aqui o Reginaldo. E 5 vitórias consecutivas na temporada. Ele já tinha igualado um recorde anterior dele e do Ayrton Senna de 4 vitórias consecutivas. E aí o recorde absoluto pertence ao Nigel Mansell, em 92, que venceu as 5 primeiras do ano. E o Schumacher está muito próximo disso. Olha o Alonso. Está vendo ali os giros do motor. Ele foi lá, praticamente 18 mil giros. A pilotagem agressiva, né? Como ele ataca as curvas. É o jeito do Alonso pilotar num carro que ficou claro durante a prova inteira que era um carro de frente, saía de frente. Schumacher já completou a volta número 57. O Rubens Barrichello também. A diferença entre eles é de 10.9. Schumacher faz uma corrida perfeita, Reginaldo. E eu volto a insistir, o Rubinho faz a melhor corrida dele na temporada. Saindo de quinto, andando com o carro pesado o tempo todo, porque tem isso também, né? Quando você arrisca, ele deu 17 voltas na primeira perna, deu 25 voltas na segunda, partiu para 24 voltas na terceira e sempre saindo com o carro pesado. Com um comportamento completamente diferente do carro, ele se manteve nessa posição e se manteve sempre no ritmo do Schumacher, tanto que os dois viram na casa de 1,18. Várias vezes, inclusive, o Barrichello virando melhor do que o Schumacher nesse último trem de corrida, sendo que o Schumacher só precisa mesmo administrar. Em relação ao Williams, que eu queria dizer, o Montoya perde 2 posições no campeonato, cai de 4 para 6º, e a Williams perde a 3ª colocação no campeonato de construtores, porque a BAR, eles estão empatados, né? Williams e BAR com 27. A BAR passa a Williams. Nesse momento a Ferrari tem 64, a Renault tem 31, Williams e BR tem 27. Já atualizando, o Schumacher agora iria para 50 pontos, o Rubinho para 32, Jenson Button 24, Alonso e Trulli 21 e o Montoya caindo para a 6ª posição com 18, deixando o Ralf Schumacher com 12. E o Sato aparecendo ali já com 8 pontos. Mais uma volta completada, 58 voltas completadas. Schumacher tem praticamente 11 segundos de vantagem para Barrichello. E os dois viraram o mesmo tempo agora. 1,18.8 para o Schumacher, 1,18.8 para o Barrichello, 1,20.1 para o Trulli. O mais rápido é o Schumacher, que virou 1,18.816. O Rubinho virou 1,18.885. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Reginaldo Leme, o que falar da McLaren, já que a gente vai com a câmera on-board aí na McLaren. McLaren mostrando McLaren. Então nós temos o Coulthard na 10ª posição e o Raikkonen na 11ª posição. Todo mundo já parou tudo o que tinha que parar. A McLaren então está de verdade, só tem 13 carros. É bom lembrar que atrás da McLaren
Só tem a Jaguar do Mark Webber e a Toyota do Cristiano da Mata. Eles estão atrás de Sauber, atrás de Renault, atrás de BAR, atrás de Williams, atrás de Ferrari. Onde foi parar a grande McLaren? E vem os dois juntos aí, que é para não ter discussão. Numa pista, vale chamar a atenção, numa pista em que mesmo quando a Ferrari era a equipe para lutar pelo título, todo mundo sabia que nessa pista só dava a McLaren, porque era considerado o carro mais equilibrado, numa pista de um asfalto perfeito, de difícil ultrapassagem, tudo direitinho, tudo um autódromo feito no projeto que a FIA quer. Aí a McLaren era absolutamente imbatível, durante 5 anos seguidos. E olha, eu fico triste de ver isso. Sabe o que está acontecendo agora? As duas McLaren estão para tomar uma volta do quarto colocado. Não é tomar uma volta do líder. Já tomaram uma volta do Schumacher, já tomaram uma volta do Rubinho, já tomaram uma volta do Trulli. E nesse momento estão para tomar uma volta do Alonso, que é o quarto colocado. É uma decadência dolorosa, se nós lembrarmos a importância da McLaren para o automobilismo brasileiro, do segundo título mundial do Emerson, só como o Raikkonen abriu ali para o Alonso. Tomou a volta o Raikkonen, abriu para o Alonso e depois o Coulter vai abrir para o Alonso também. A McLaren do segundo título mundial de Emerson Fittipaldi, dos 3 títulos mundiais de Ayrton Senna, dessa ligação estreita de McLaren com pilotos, com grandes pilotos brasileiros, de grandes conquistas, vitórias inesquecíveis, manhãs de domingo, que ficam na memória do brasileiro que gosta de automobilismo. É duro ver a McLaren nesse estágio, mas duvido que demore muito, porque dinheiro eles têm, capacidade eles têm, mas tomaram o caminho errado e está difícil de voltar para o caminho certo. 6 voltas para o final, Schumacher vem caminhando para a 5ª vitória. Schumacher é o primeiro, você vê ali, Barrichello é o segundo, Trulli o terceiro, Alonso o quarto, Sato é o quinto, Ralf Schumacher é o sexto, Fisichella é o sétimo, Jason Button o oitavo, Felipe Massa é o nono e David Coulthard o 10º colocado. E você então segue aí com o Alonso. Muitas bandeiras azuis, bandeiras das Astúrias, região da Espanha de onde ele é. E pronto, e já botou uma volta também em cima do Coulthard. Está sacramentada aí a decadência definitiva da McLaren, tomando os 2 carros da McLaren uma volta do 4º colocado na prova. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. A McLaren ganhou essa corrida em 88, 89, 98, 99 e 2000, quer ver? Nesses 3 anos seguidos, foram 5 vitórias em 10 anos, mas nesses 3 anos seguidos, era a equipe imbatível, sendo que uma das corridas que ela não ganhou, que foi exatamente de 2001, foi aquela que o Mika Hakkinen liderou ela inteirinha e faltavam 500 metros para cruzar a linha de chegada, acabou a gasolina dele, até o Schumacher passou, ganhou e depois na volta seguinte, a volta de apresentação, ele deu uma carona pro Hakkinen voltar na Ferrari dele. E vamos nos aproximando do final da prova. Hoje tem Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde. Campeonato Brasileiro que vai na sua 5ª rodada. A líder era a Ponte Preta, ontem perdeu de 3. O Palmeiras vem com 2 vitórias marcantes, um 4-0 em cima do Corinthians e 3-0 agora em cima da Ponte Preta. O Santos conseguiu vencer e o Luxemburgo já estava na tribuna, e já estava falando no rádio. Ele que assinou um contrato e olha, foi campeão brasileiro com o Cruzeiro no último ano e vai tentar a façanha agora, ele que já é recordista de títulos brasileiros, com o Santos. Vai dar uma... O Santos tem um elenco excepcional e vai dar uma mexida. O Leão fez um trabalho maravilhoso no Santos, mas agora fica esperando. Quem sabe pode ser o próximo técnico do Corinthians. Falam em Botafogo, no desafio pro Leão. São os times aí do Campeonato Brasileiro, os técnicos, os grandes nomes. Hoje às 4 da tarde, a Globo coloca ao vivo para você sempre um ótimo jogo do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco X Games no Esporte Espetacular. 4 voltas para o final. Schumacher é o primeiro, Barrichello é o segundo, Trulli o terceiro. Os 3 vão se aproximando de mais um pódio. E o Schumacher se aproximando da 5ª vitória consecutiva. E aí a gente vai bater na pergunta: quem vai ganhar do Schumacher? Quem vai ganhar da Ferrari? Quem vai impedir que o Schumacher consiga uma façanha? E aí todo mundo pode se aposentar e ganhar todas as corridas de uma temporada. Por enquanto ele vai caminhando para a 5ª vitória. O Rubens Barrichello, repito, faz talvez a melhor prova dele na temporada, saindo de 5º. Com uma estratégia perfeita, uma condução muito boa na pista. Vai chegar na 2ª posição e voltar ao pódio.
Também para completar 63 voltas o Schumacher. Passa aí completando. 63 voltas completadas por Michael Schumacher. Você vê a posição de todos ali. O Felipe Massa tem aí 3 voltas para esperar que alguém não complete a prova para ele poder marcar pontos mais uma vez. Já que ele tem a 9ª posição. E a pontuação vai do primeiro, que marca 10 pontos, ao 8º colocado, que marca apenas 1 ponto. Aí você vê Rubens Barrichello. Com tudo em cima aí, bem no filme, como eu dizia desde o começo da prova. Se realmente a tática dele era para 2 paradas, estava bem no filme. Está bem na fita. Fica aí para voltar para o pódio. Já não conseguiu. Está passando de se recuperar para cima do Schumacher. Você viu o Rubinho, está vendo agora o Schumacher. A vantagem de 10.943 de Schumacher para Barrichello. Essa última volta o Schumacher virou 18.7, o Rubinho virou 18.4. Só os dois andando na casa de 1,18. Essa fantástica Ferrari. O Trulli virou 19.1. Agora veja, você está vendo o Alonso dirigir, né? Como ele ataca, como tem que corrigir. Olha só. A suavidade da condução. Olha o que o carro permite ao Schumacher ser o mais rápido da pista e ter essa condução suave. Ele completa 64 voltas. Daqui a pouquinho, Auto Esporte, na sequência do Auto Esporte, o esporte espetacular. As Olimpíadas dos Esportes Radicais, X Games. Direto do Rio de Janeiro para todo o Brasil, você vai ver no Esporte Espetacular. Domingo que vem, 10 da manhã, direto de Londrina, dentro do Esporte Espetacular, a 4ª etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Vem para completar 65 voltas o Schumacher. E a gente está falando do Schumacher das 200 corridas, das 75 vitórias. Sabe qual é a média de pontos que dá? Fica abaixo de 3, uma vitória, menos de 3 corridas. Ele vai para 1.088 pontos, que dá uma média de 5,44 pontos por prova no total possível de 10. É brincadeira o Schumacher. E lá vem o Schumi. Trazendo o Rubinho com ele, para Rubinho voltar ao pódio na 2ª posição. E o Alonso quer porque quer esse 3º lugar na casa dele. E parte para o ataque em cima do Trulli, mas demorou muito, né? Agora ele vem se aproximando, mas agora está no fim da prova, ele está 2 segundos ali atrás do Trulli. Teria que ter chegado antes, e não tenho dúvida que ele ia para cima do Trulli. Agora passar o Trulli, a conversa é complicada. Schumacher é o primeiro. E Rubinho é o segundo, e vai para a última volta, Michael Schumacher, nos últimos 4.730 metros. Esse alemão fantástico. Aí vem ele para mais uma vitória de número 75 na carreira. A 5ª consecutiva desse ano, a 6ª desse circuito, a 4ª consecutiva desse circuito. E para chegar como favorito para o Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 2 semanas estaremos nas ruas do Principado, todo o charme de Mônaco, onde a Fórmula 1 é mais emocionante, os carros andam mais próximos, andam deixando tinta nos guarda-reios, nos muros da cidade. Daqui a 2 semanas o Grande Prêmio de Mônaco, lá vem Schumacher para ganhar de novo. 5 corridas e a 5ª vitória do Schumi no campeonato. Lá vem ele para ganhar de novo, para igualar o recorde de Nigel Mansell em 1992. Abusado, hein? Uma vez o Mansell fez isso, Schumacher parou sem combustível, não brinca não. O Mansell fez isso uma vez e parou sem combustível. Ele já vem dando tchauzinho, já vem acenando pra galera. Aí vem ele, Michael Schumacher, para vencer de novo. Schumacher vence de novo, vibra muito no cockpit da Ferrari, bate no capacete, bate no volante. Schumacher para vencer de novo. Barrichello em segundo, completa a prova, belíssima corrida de Barrichello. Schumacher vencendo pela 5ª vez consecutiva, 75 vitórias. Onde vai parar a carreira do Schumacher? Rubens Barrichello volta ao pódio. Olha o Trulli e o Alonso próximo dele, para a tristeza dos espanhóis. Trulli vibrando muito, ganhou a corrida dele particular, né? O Alonso passa devagarinho ali. O Trulli em terceiro, o Alonso em quarto. O Alonso passa devagarinho para acenar para a sua torcida. Ele que é espanhol. A 5ª posição do Sato. O 6º, Ralf Schumacher. Aí a torcida do Alonso. As bandeiras azuis aí das Astúrias.
Ele que está na Catalunha. O circuito é na Catalunha, onde está Barcelona, circuito de Montmeló. E ele é das Astúrias, bem mais ao norte da Espanha. Ralf Schumacher confirma a 6ª posição. O Fisichella vai ser 7º, Jason Button 8º, Felipe Massa 9º, Coulthard em 10º, Raikkonen em 11º, Mark Webber 12º, Cristiano da Mata na 13ª posição. Voltamos já já mais uma vez com o Schumacher lá no alto do pódio e mais uma vez com o Rubens Barrichello no pódio. Globo, a gente se vê por aqui. Chefe, o que você acha desse painel? Lindo! Qual é o de? Amigos da Rede Globo, vamos voltando, imagens ao vivo, aí Schumacher descendo do carro, cumprimentando toda a equipe. O Rubinho vai aparecer por ali também, Rubinho também sendo muito cumprimentado, tá feliz, o Rubinho fez realmente uma grande corrida. A Ferrari cumpre a obrigação, faz a dobradinha e o Trulli vibrou muito quando saiu do carro também. Agora ele vai ali para cumprimentar a equipe. Schumacher em primeiro, Rubinho em segundo, Trulli em terceiro. O campeonato Schumacher tem 50 pontos, Barrichello 32, Jason Button 24, Alonso e Trulli 21, 18 pontos para Montoya, 12 para Ralf Schumacher, 8 para o Sato, 4 para o Coulthard, 2 do Fisichella, 1 ponto para Felipe Massa, Raikkonen e Mark Webber. E aí a TV espanhola fica mostrando o Alonso, dando uma colher de chá para o Alonso, que chegou na 4ª posição. O Briatore não gostou do que viu. 3ª e 4ª posições, mas ele não gostou do que viu. Reginaldo Leme. O Schumacher completa 5 vitórias em 5 corridas, iguala aquele recorde de Nigel Mansell, vai para 75 vitórias e não dá para perder o campeonato, principalmente porque em segundo está o Barrichello, que é o seu companheiro, 18 pontos atrás. E a concorrência de fato, que é uma outra equipe, que é a BAR do Button, vem com 26 pontos atrás. Schumacher, 1.088 pontos, iguala essa média extraordinária do Fangio de 5,44 pontos por corrida. E o Barrichello, numa pista em que ele já tinha 6 abandonos em 12 participações, acaba conseguindo o seu melhor resultado. Ele tinha sido terceiro em 2000 e 2003 e agora faz um segundo lugar. É a 3ª dobradinha de Schumacher e Barrichello em 2004 e a 18ª na história dos dois correndo pela Ferrari. Olha o Nick Lauda aí, grande tricampeão mundial. O Nick Lauda e o Michael Douglas estavam ali atrás dele, sempre. Eu ia dizer porque o Michael Douglas é frequentador assíduo das corridas, muito amigo do Ron Dennis, mas dessa vez ele levou a Catherine Zeta-Jones. Na Espanha ela vai sempre. Na Espanha ela vai sempre. Eles moram por ali. Né? É. Ele tem casa em Ibiza. Fica a 40 minutos de voo de Barcelona. Aí ele, os dois aí. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones. Mora num lugar feio, viu? É feio Ibiza. Inclusive aí na Espanha ele uma vez já participou até daquela promoção de dar uma volta no carro McLaren de 2 lugares. O pódio fica esperando lá por Schumacher, por Rubens Barrichello e pelo Trulli. O David Coulthard vai passando por ali e a Fórmula 1 vai voltar a se reunir nas ruas do Principado. Nas ruas de Monte Carlo, Grande Prêmio de Mônaco. Daqui a 2 semanas estaremos lá. E olha, e vai ter uma mudança, fizeram o que faltava lá, porque tem que manter as ruas estreitas, o carro lá, o charme lá é esse mesmo, a vibração do Schumacher, mas tem uma reforma muito grande nos boxes e no pit ali, onde o carro passa. Tudo diferente, vamos ver, vamos conferir. A Globo vai mostrar para você. E vamos, mais uma vez, ao hino alemão, Schumacher no alto do pódio. Vamos ao hino italiano.
de Schumacher, Barrichello ao lado dele, foi o segundo. O Trulli também ao lado foi o terceiro. E o rei Juan Carlos é quem faz a entrega dos prêmios. É um personagem queridíssimo de todos os espanhóis, é um avalista da democracia espanhola, um esportista, ele vai, se apresenta, já andou num carro que ele tem um duplo de Fórmula 1, todos os anos ele está aí, é sempre aplaudido. Uma família de esportistas, o filho dele, atleta olímpico, fez parte da equipe de atismo da Espanha, e o rei Juan Carlos é sempre marca presente. Acima de tudo, é o grande avalista da democracia espanhola depois de muitos anos da ditadura Franco. Aí a premiação, agora Rubens Barrichello. Aí o presidente da Catalunha, que seria como se fosse governador, né? Catalunha é uma região como se fosse o estádio. Pascal Marapal. Entregando ali o prêmio para Rubens Barrichello. Aí o Trulli, os três já receberam. O Schumacher vai comemorar mais uma vitória. Nós vamos aí à festa do champanhe. A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas nas ruas do Principado. Grande Prêmio de Mônaco. Você fica agora com o Auto Esporte. Logo na sequência, o Esporte Espetacular. Tem como destaque as Olimpíadas dos Esportes Radicais, X Games. E no próximo domingo, às 10 da manhã, a 4ª etapa do Brasileiro de Stock Car. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, pelo carinho. Mais uma vitória de Schumacher Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2004, oferecimento Chevrolet Astra Flex Power.